Vivo. Obrigado a todos e a todas que estão nos acompanhando. Sejam todos e a todas bem-vindas. Eu sou o Carlos Tiengo, da CBF Academy, e hoje estamos aqui com os nossos convidados do CBF Academy Talks, mesa redonda, para falar um pouco das perspectivas da análise de desempenho. Esse é mais um projeto da CBF Academy que permite acesso gratuito aos nossos professores, nossos especialistas, profissionais do futebol, que se juntam a nós para debater assuntos atuais do nosso mercado. Nas rodadas passadas tivemos, no formato de lives, convidados como o Tafarel, o Paulo Angione e o Marquinhos Xavier. E hoje, na terceira rodada, temos a honra de receber Bruno Baquete, que atualmente é o analista de desempenho da categoria principal masculina da seleção brasileira, mas já atuou no Corinthians, Atlético Paranaense, entre outros trabalhos, também instrutor nosso dos cursos, das licenças e dos cursos, e com uma formação acadêmica sólida também. Bruno, muito obrigado por estar presente. Satisfação em recebê-lo conosco aqui. Obrigado, Tiengo. Gostaria de agradecer a todos, o pessoal da CBF Academy, pelo convite, pela confiança. Mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aqui também. Muito obrigado, Bruno. Temos também o Rafael Vieira, que eu vou chamar aqui de Rafa Vieira. Obrigado, Rafa, mais uma vez por estar aqui conosco. O Rafa também já atuou em muitos clubes, muitos títulos no futebol brasileiro. Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro atualmente, né? Seleção brasileira também. Eu sempre gosto de dizer que o Rafa, se nós estamos aqui, uma grande parcela da responsabilidade é dele, né, Rafa? Você que começou com essa função no futebol, a gente agradece você publicamente aqui por todo o esforço e empenho também para abrir as portas desse mercado para nós. Muito obrigado, Rafa, por todo o trabalho feito aí e por estar aqui conosco também. Uma boa tarde, bom início de noite a quem está participando da nossa live. E é um prazer e uma honra estar participando da mesa do CBF Academy Talks. Muito obrigado, viu, Rafa? E para fechar esse timaço, né? Também estou com o Ricardo Pombo aqui, que eu vou carinhosamente chamar de Pombo, que é analista de desempenho da seleção brasileira feminina principal. Tive a oportunidade de trabalhar junto com ele nas seleções, eu na base, ele na principal, na feminina. O Pombo também, com uma experiência muito sólida, de há muitos anos com Copas do Mundo na seleção brasileira, Jogos Olímpicos, torneios mundiais, né? E com uma forte formação acadêmica também. Muito obrigado, Pombo, por estar aqui conosco. Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, boa noite a todo mundo, a todos que estão nos assistindo. Quero aproveitar aqui também e agradecer, né, pessoalmente ao Rafa, ao Bruno, que são profissionais que me inspiraram, né, dentro dessa área e que ajudaram muito nas ideias de trabalhar dentro da análise de desempenho, da análise de treino, análise de jogos. Agradecer esses dois e você, né, Tiengo, por ter ajudado todo esse tempo aí na parceria dentro da seleção feminina. Um abraço à CBF Academy e a todos que estão nos assistindo aí. Muito obrigado, Pombo. E vale destacar aqui que todos os nossos convidados de hoje, além dessa experiência vasta com clubes e seleções, todos eles também fazem parte do nosso quadro de instrutores dos cursos de análise de desempenho, das licenças também. Então, é uma satisfação, né? Somos colegas e amigos, né, que o futebol nos permitiu fazer. Muito obrigado, viu, gente, pela presença de vocês. Mas vamos lá que o pessoal anseia pela bola em jogo, né? E quem vai abrir o nosso jogo depois do aquecimento, eu vou chamar o Pombo, né? Que vai debater com a gente um pouco, apresentar um pouco as ideias dele sobre a análise de jogo, né? A análise da atividade competitiva em si, né, Pombo? Então, eu queria deixar você à vontade, Pombo, para discutir, para apresentar para nós as ideias. Só ressaltar que quando faltar 2 minutos, eu vou te dar um toque, beleza? Tá bom, só tenho que agradecer aqui. Então, fui incumbido de introduzir um pouco sobre essa análise de desempenho, né? Que a gente vem tanto escutando nos últimos anos no futebol, mas que tem vários nichos de atuação, várias oportunidades de trabalho dentro da análise de desempenho. Porque análise de desempenho é um termo muito amplo, né? Mas eu vou tentar aqui buscar exemplificar para vocês para dar clareza das áreas que a gente pode atuar dentro da análise de desempenho, as vertentes de trabalho, e assim cada um dentro daquela forma que mais se adequar dentro do futebol, nessas áreas, pode ir explorando esse campo. Então, análise tem muito a ver, está muito relacionado com referências. Então, a gente busca o tempo inteiro gerar referências,
sejam referências lá do treino, sejam referências dos jogos, referências na área de mercado, na compra e venda de atletas, na detecção de talentos. Então, em várias áreas dentro do futebol, seja na gestão da informação, seja no uso da informação para construir treino, para melhoria das ideias de jogo, para orientar o treinador, a análise pode ajudar de alguma forma, né? Porque a análise é baseada em buscar uma referência para conseguir melhorar cada vez mais naquele campo que a gente vem atuando. Então, essas referências, elas geralmente são conduzidas, né, ao treinador, ao auxiliar, ao clube, aos atletas no dia a dia. Então, a gente vai buscando fazer um planejamento do que vai estudar no dia a dia para utilizar de registro e recolha de informações, gerando referências através dessas análises, e essas análises vão ser norteadoras. Eu lembro muito, uma vez me contaram uma história, né, mas também vi no filme, que é o Alice no País das Maravilhas. Né? Chega um momento que a Alice está caminhando lá no País das Maravilhas e ela se depara com vários caminhos e ela não sabe para onde seguir. Daí tem um gato em cima da árvore, ela fala para o gato assim, né? Qual caminho eu devo chegar? Qual caminho eu devo ir, né? Aí o gato pergunta para ela, mas aonde você está querendo ir? Ela falou, não sei. Daí o gato falou, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, nesse sentido, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho vai servir. E quando a gente fala de análise de desempenho, desse profissional que busca analisar o desempenho em várias vertentes dentro do futebol, ele está o tempo inteiro buscando o melhor caminho, planejado, sabendo a informação que ele está buscando, para poder fornecer da melhor forma. Então, a análise de desempenho, ela busca dar clareza na obtenção de informações, gerar essa informação o tempo inteiro para que ela seja utilizada da melhor forma. Então, essas informações, elas podem ser em várias vertentes do desempenho. A gente pode pensar no desempenho físico, no desempenho técnico, no desempenho tático, no desempenho mental. E daí existe a gestão dessas informações para que, de uma forma geral, o treinador, os auxiliares, o preparador físico, toda a comissão técnica, o clube, atletas, usem dessas informações da melhor forma. E lembrando que essas informações podem ser obtidas de forma individual, grupal e coletiva. Então, para a gente exemplificar isso, eu quero trazer um pouco da aplicação da análise de desempenho para o contexto jogo, para a ideia de analisar o jogo. Então, primeiramente, a gente precisa entender que o jogo, né, ele ocorre entre duas partes, né, entre duas equipes, o time A e o time B. E são 11 jogadores em cada equipe, onde cada um tem uma tomada de decisão diferente, tem uma tática individual, né, cada um deles, existe uma tática coletiva, existem os aspectos técnicos envolvidos, os aspectos mentais envolvidos, os aspectos físicos envolvidos. Então, ao longo do jogo, a gente sabe que existem várias ações acontecendo ao mesmo tempo. E daí, eu quero trazer algumas reflexões do que a gente pode utilizar na busca de informações dentro desse jogo. Eu acho que é importante a gente pensar, primeiro, já começar definindo se a gente vai buscar as informações da nossa equipe ou da equipe adversária. Ou se, no caso, você busca informações de duas equipes distintas que não seja aquela que você trabalha. Né? Porque dentro dos nichos de trabalho de um analista de desempenho, ele pode trabalhar até como freelance, né? Gerando informações para vários clubes ao mesmo tempo, para mídias, para federações, confederações, para clubes, atletas especificamente, empresários. Hoje se utiliza muito a vertente do mercado, né, para levantar informações para compra e venda dos atletas. Então, tem muitos nichos de atuação do analista de desempenho, e daí cada um, creio eu, que vai ficar se especializando em uma área dessa. Quando a gente leva para o jogo, a gente define, então, se vai analisar o jogo do adversário ou o jogo da minha equipe. E a partir daí, a gente também começa a fazer algumas
organizações das ideias para que as informações fiquem mais claras para o treinador, né, para a comissão técnica, para o clube e atleta. Como assim? Se eu definir que eu vou analisar o adversário, eu preciso diferenciar em algumas etapas. Por exemplo, uma análise pré-jogo, uma análise durante o jogo e uma análise pós-jogo, tanto do adversário como da minha equipe. Se eu for pensar no adversário, eu posso pensar em alguns pontos específicos do pré-jogo. Como assim? Eu preciso entender como é que joga esse adversário, né? E eu sugiro alguns itens a serem explorados nesse pré-jogo do adversário. Como, por exemplo, a gente pode pensar numa visão geral de quem é a equipe que a gente vai enfrentar. Dentro dessa visão geral, a gente pode dar quem é o elenco, como é construído esse elenco, quem são os atletas desse elenco, a equipe mais frequente que é utilizada nesses jogos. Além disso, a gente pode colocar substituições mais frequentes, se essas substituições influenciam na plataforma de jogo e na forma de jogar. Então, a gente começa inicialmente a olhar a equipe em vários parâmetros, como o ranking que ela está, os resultados que ela apresentou nos últimos jogos. Então, são informações que vamos levantando pré-jogo de extrema importância. Características individuais, né? A gente pode pensar nas características por setores utilizados por essas equipes, ou seja, padrões de comportamento que são apresentados em cada setor do campo. Qual que é o modelo de jogo ou ideia de jogo que se repete com essa equipe? Então, a gente está pensando aqui, a gente viu que existe uma análise da nossa equipe, de uma equipe adversária no jogo, a gente faz uma apresentação geral e dessa apresentação a gente pode pensar no pré-jogo, durante o jogo e pós-jogo. E durante o jogo, como você fez esse levantamento pré-jogo de elenco, ideia de jogo, dentro dessa ideia de jogo você pode pensar como eles atacam, como eles defendem, como transicionam, qual é o comportamento na transição ofensiva, na transição defensiva, nas bolas paradas, e você tem um padrão detectado dos últimos jogos que você visualizou, padrões de mudança de comportamento em relação ao adversário, em relação a mudanças de atletas, e durante o jogo você pode verificar se esse padrão continua a acontecer, quais mudanças ocorrem nesses padrões. Então, como assim? No seu estudo pré-jogo, você viu que a equipe adversária tinha uma determinada forma de atacar. Ela era uma equipe que construía através de um jogo mais apoiado, rompendo linhas com passes curtos, bastante equilíbrio no lado da bola, e daí, durante o jogo, você percebe que tem uma mudança de comportamento. Ou ela repete aquilo, ou ela começa a fazer bolas longas, começa a fazer mais inversões que o tradicional dos últimos jogos observados, e são informações que você pode utilizar durante o jogo, né? E o pós-jogo, a gente pode identificar como foi a minha equipe perante essa equipe adversária e perante essas modificações que ocorreram de padrões. Como assim, para ficar mais fácil? O treinador da nossa equipe, ele tem uma ideia de jogo, um modelo de jogo, uma proposta, né, de jogar, que ele treina durante a semana. E esse treinamento busca gerar esse resultado lá no jogo, certo? São as estratégias, as táticas envolvidas, né, as táticas individuais, as táticas coletivas, que ele tenta fazer com que os seus atletas desempenhem durante o jogo. A partir daí, a gente começa a verificar se esse modelo é aplicado ou não, aonde ele foi positivo ou negativo, se aconteceu ou não aconteceu. E quando a gente leva também o nosso modelo, a nossa estratégia em relação ao adversário, quais os comportamentos que estão dando certo, dando errado durante o jogo. Então, existem várias formas da gente começar a observar o jogo. Estou trazendo aqui de uma forma geral, é claro. Mas... Bom, 2 minutinhos, tá? Tá. Se eu for deixar uma dica para que vocês pensem, primeiro separar se a gente vai querer analisar esse jogo pré-jogo, durante o jogo e pós-jogo, certo? Levantando informações da minha equipe e do adversário, detectar os padrões que ocorrem nesse jogo e, se possível, separando, né, em fases e momentos do jogo e as bolas paradas, como atacam, como defendem, como fazem as transições.
e os padrões individuais dos atletas que estão no setor da bola, que nós chamamos o centro do jogo, mas com grande importância os atletas que não estão nesse centro do jogo. Então, muitas vezes, a análise, a gente fica focando só no centro atencional, onde está a bola, mas a gente se esquece de analisar aonde não está a bola, e talvez ali esteja uma chave para o sucesso ou insucesso da equipe, né? Então, é claro que o tempo é curto para a gente apresentar aqui, mas eu quero trazer essa reflexão para vocês, de pensar na divisão pré-jogo, durante o jogo e pós-jogo, certo? E sempre planejar o que você vai verificar com a comissão técnica da sua equipe e da equipe adversária, porque isso vai dar clareza nos itens que você vai buscar durante o jogo. Eu acho que é isso, vou ficar aberto às perguntas e fique à vontade, tá, Tiago? Na hora que precisar, a gente continua aqui. Poxa, muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Pombo, pela atenção. Obrigado por essa introdução ao assunto. Planejar, criar referências, né? A clareza do analista, né? Eu acho que é isso a mensagem principal aí que você nos trouxe. Muito obrigado mesmo. Pessoal que está nos ouvindo, participando, deixando as perguntas também, né? A gente vai tentar atender a todos que nos façam as perguntas, né, Pombo? E a gente vamos seguindo, né? Vamos continuando aqui. Mas obrigado mesmo, Pombo, por essa explanação inicial. A gente vai ter mais tempo para debater entre nós mesmo. E aproveitando o ensejo que o Pombo introduziu análise no contexto de jogo, e a gente muda desempenho e rendimento esportivo no treino, né? O jogo serve como referências para o treino, né? E aí eu vou chamar o Bruno para que a gente fale um pouco, Bruno, comente um pouco como que é a perspectiva da análise no treinamento e no controle do treinamento também, né? E enquanto você fala da análise, eu controlo o tempo, tá ok? Quando faltar 2 minutinhos, eu te aviso, como eu fiz com o Ricardo. Bruno, sucesso, cara. Muito obrigado. Fechado. Obrigado mais uma vez, Tiago. Eu vou dividir a minha fala aqui em 3 momentos, só para tentar deixar claro alguns conceitos aqui do analista, antes de entrar no treino propriamente dito. Então, eu vou falar um pouquinho do momento do analista, para contextualizar e até tirar algumas dúvidas em cima disso. Então, hoje, o analista de desempenho tem ganhado um espaço grande no mercado do futebol. Então, hoje, os clubes têm tido departamentos com vários analistas e vários treinadores têm levado na sua comissão fixa os analistas, né? Isso é muito bom para nós, mas nos traz uma responsabilidade muito grande, né? Então, hoje, a exigência sobre o analista, ela está muito grande, né? E é papel de todos nós aqui nos mantermos sempre atualizados, buscando informação. E eu gostaria de colocar alguns pilares que muita gente pergunta o que o analista precisa saber, né? Para mim, o analista precisa saber muito de jogo, né? O Ricardo colocou algumas possibilidades ali. Ele precisa entender sobre o treino, sobre esse processo, como você falou, é onde todos os hábitos e os conceitos são desenvolvidos. Ele precisa saber sobre tecnologia, precisa estar atento à tecnologia, e isso, de uma maneira geral, em relação aos softwares específicos que auxiliam o nosso dia a dia. Ele precisa saber comunicar, porque muitas vezes eu faço uma baita análise, mas eu não consigo transmitir essa informação, não consigo falar com a comissão, com os atletas. Então, eu preciso estudar a questão de comunicação, e aqui vai até uma dica, principalmente quando se está se desenvolvendo uma relação com o treinador, eu uso muito a questão das perguntas, né? Perguntar para o treinador aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita, quais são os seus principais conceitos, que isso acaba dando muita base para a gente fazer todo o processo de análise. E também as questões que envolvem o comportamento, né? Ao mesmo tempo que a gente ganha espaço, a gente tem que tomar muito cuidado em como se comportar em determinados momentos, porque a gente sabe muito bem que todo o processo ali que envolve o jogo e treino, muitas vezes a gente está em um ambiente de tensão e a gente precisa se colocar nesse ambiente. Então, a gente precisa estar muito atento com as questões de comportamento. E aqui já faço o link para o treino, né? E aí, fazendo o link do comportamento para o treino, o que o analista de desempenho faz no treino, né? É uma coisa que todo mundo pergunta, já entrando no segundo tópico aqui, o que o analista faz no treino? E a minha resposta sempre depende, porque o analista de desempenho, ele precisa estar preocupado com as questões da análise, com aquilo que envolve a sua função específica, mas ele pode conquistar um espaço
né, dependendo da confiança que ele tem de toda a comissão. Porque muitas vezes a gente vê, né, analistas tentando se aproximar do campo, mas muitas vezes eles têm afazeres da análise. E aí esses afazeres é que ele tem que estar preocupado no primeiro momento. Tenho mais de um analista na comissão? Posso diversificar a minha atuação. E aí eu tenho uma liberdade com o treinador, eu posso atuar como mais um auxiliar ali no dia a dia de treino. Mas isso é muito específico. Muita gente acaba perguntando qual que é a atuação do analista. E vai depender muito do ambiente que ele está inserido. Vai depender muito do processo que ele desenvolve ali com a comissão, com o treinador. E no fundo é o treinador que vai definir qual é a atuação dele, até onde ele pode ir. Por isso que eu coloco ali o comportamento como um fator fundamental no sucesso de um analista. A gente tem que estar o tempo todo com essa questão. E aí, entrando no treino, eu queria falar um pouquinho sobre uma semana padrão aqui da análise de desempenho. Então, o Ricardo falou ali de algumas possibilidades de análise e geralmente a gente joga no domingo, né, numa semana padrão. Entre segunda e terça-feira está sendo desenvolvida uma análise pós-jogo, né? Então, o analista está levantando aquilo que aconteceu no jogo, com base nas referências do treinador, isso é muito importante, o treinador define, o clube define as referências, e a gente vai trabalhar em cima dessas referências. E aí, na segunda ou terça-feira, a gente apresenta, né, esse relatório para o treinador. Eu acredito muito nessa apresentação com um debate, né? A gente apresenta e debate aqueles conceitos com o treinador, e o treinador já vai definindo o que ele vai trabalhar na semana com base nessa análise que foi feita. E aí, com base nessa análise, ele já vai distribuindo quais conceitos vão ser aplicados na semana e como esses vídeos vão ser trabalhados ao longo da semana. E aqui é um conceito que eu acredito muito, que a análise, esses vídeos, tem que estar conectado com aquilo que vai ser desenvolvido no campo. E aí entra o papel também da análise do próximo adversário, que a gente tem a análise do último jogo, a gente tem a diluição desses conteúdos como corretivos ou feedback positivo da nossa equipe, e aí eu tenho a especificidade do próximo adversário. E eu consigo fazer uma conexão entre o que passou do último jogo com o próximo adversário. O que isso ocorre na prática? Então, na segunda ou na terça, a gente discutimos conceitos, discutimos o próximo adversário, o treinador definiu aquilo que vai ser feito ao longo da semana e definiu quais vídeos a gente vai apresentar. E aí ficou definido que a gente vai fazer uma conexão do último jogo com o próximo adversário. Então, como que isso é feito? Então, eu identifiquei alguns pontos fortes ofensivos do próximo adversário, identifiquei algumas questões que eu preciso trabalhar na minha equipe para anular esses pontos fortes da equipe adversária. E aí eu defini que esse material vai ser apresentado na quinta-feira. Na quinta-feira eu vou apresentar material ofensivo do adversário com material defensivo nosso. E aí o treinador vai trabalhar esses dois pontos no treino. Então vejam, cria-se uma linha pedagógica e progressiva do vídeo para o campo. E aí fica mais fácil para o analista observar as referências, porque as referências estão muito frescas na cabeça dos jogadores e da comissão. E aí eu fiz a filmagem desse treino ali de quinta-feira, e no contraturno eu já estou separando os lances para apresentar para o treinador dentro daquilo que foi trabalhado. Então fica um processo muito fluido de análise. E aí o treinador, de novo com base na discussão, a gente apresenta esse vídeo para o treinador analisa se ele vai repetir algum conceito, se ele vai apresentar um vídeo no outro dia, ou se ele vai passar para a próxima fase do jogo. Não vamos repetir nada, não vamos repetir esse vídeo, aí a gente pode trabalhar no outro dia. Questão da fase defensiva do adversário, né, que é que não foi trabalhada na quinta-feira, vai ser trabalhada na sexta-feira, junto com as questões ofensivas da nossa equipe. Então, eu já faço esse contraponto no vídeo, já crio essa imagem mental na cabeça dos atletas, para que eles vejam e depois para que eles façam essa transferência para o campo. E aí, de novo, no contraturno, o analista já faz a análise dessas referências e já apresenta para o treinador aquilo que aconteceu no treino. E aí, esse processo é muito rápido, porque muitas vezes a gente tem pouco tempo, né, para montar esse material e apresentar para o treinador, porque o treinador tem muitas tarefas, muitos afazeres. E é por isso que muitas vezes o analista, no próprio treino, já está fazendo essa coleta em tempo real, já está separando os conceitos
desse jogo, desse treino, para gerar o material para a comissão. Então, falei um pouco da quinta, da sexta, chegou no sábado, que é a véspera do jogo. E aí, geralmente, é trabalhada a bola parada. Então, eu apresento a bola parada do adversário, apresento a nossa bola parada, aí que pode ser até um diagrama, por exemplo, e aí faço a avaliação da bola parada da nossa equipe também. Cheguei no sábado, no contraturno, eu já tenho um material muito grande que vai servir como uma base para a minha preleção. Então, essa conexão já foi feita ao longo da semana. Então, a preleção acaba sendo só um lembrete de tudo aquilo que foi trabalhado. E o que eu tenho visto é que hoje os treinos estão cada vez mais específicos. Então, o papel do analista é cada vez mais analisar esses detalhamentos que o treinador tem abordado. E isso faz com que esse processo seja um processo muito fluido e a gente consiga identificar as referências do jogo no próprio treino, no próprio processo de treino. E uma coisa importante também em todo esse processo é que muitas vezes a gente vai gerando material individual ao longo da semana. Porque o que muitas vezes acontece? No treino, a gente tem o material do atleta, só que os atletas que não vêm jogando acabam não tendo o material deles e esse feedback acaba não podendo ser feito. E quando eu tenho esse material de análise feito ao longo da semana, eu consigo dar feedback para esses treinos, para esses jogadores. Que muitas vezes vão entrar na equipe ou ter uma minutagem mais baixa, mas também precisam de um feedback, também precisam de um material de apoio. E isso também é muito importante quando eu falo de formação, porque muitas vezes o atleta na formação acaba não sendo exposto ao ambiente de treino, de jogo, perdão, e o ambiente de treino serve como um grande material de análise e de apoio para o seu desenvolvimento. Então, por isso que eu penso que o processo de treino ele é muito importante em todo esse cenário de desenvolvimento dos atletas. E aí, fazendo essa conexão do vídeo com o treino, vai ficando um processo muito fluido e muito tranquilo para o analista fazer as suas análises com base nessas referências. Bruno, 2 minutinhos, tá? Fechei. Fechou? Fechei. Ah, sensacional. Tinha mais um tempinho. Não, tá Mas fechado. obrigado, Bruno. Obrigado pela exposição bacana. Você colocou a organização da informação ao longo da semana, né? Eu acho que é isso. Tá aí pode estar aí um dos segredos, né, do analista para que lidar com essa quantidade de informação oriunda do adversário, da sua equipe, né? E especialmente da sua equipe no caso do treinamento e como organizá-la, né? Eu acho que você deu aí o que, como e quando, né? Que são as perguntas que eu acho que são norteadoras dessa organização. Mas daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre isso. Obrigado pela explicação, pela exposição, Bruno. Obrigado mesmo, viu? Fechado. Valeu, Thiago. Isso. E agora para a gente falar um pouco sobre o mercado, né, Rafa? Que é uma das especificidades, né, da análise do desempenho, assim como o Pombo apresentou ali em cima e o Bruno reforçou, das diversas áreas que o analista está atuando e a análise está presente, análise de mercado, ou seja, esse olhar para quem pode ser contratado, né, enfim, assumiu um relevo nos últimos anos, né, Rafa? Conta essa história um pouco para a gente, Rafa. Muito obrigado novamente. Vamos lá. Bom, eu separei minha fala aqui em 2 momentos também. No primeiro momento, eu vou contextualizar a análise de desempenho sobre as ideias que eu trabalho, de uma forma bem rápida e objetiva. E no segundo momento, esmiuçar o que é mais importante, o foco no mercado. Então, assim, a análise de desempenho, o foco que eu trabalho é bem relacionado à parte tática, qualitativa e quantitativa. A minha ideia de análise, ela é montada em cima de um processo. A palavra processo é a grande chave do negócio. Então, assim, é uma grande relação entre o jogo e o treino, né, que o analista é o gestor ali dessas informações. Né? Ele fica com esse círculo de informações entre esses dois eventos principais, que é o jogo e o treinamento, para gerar dados, gerar informação, gerar uma ideia de jogo. Né? Aquilo que é importante captar do que foi realizado dentro de campo. Então, assim, o grande objetivo é criar argumentos para desenvolver a equipe, né? Nós não podemos deixar de esquecer que participamos do desenvolvimento da equipe junto com o treinador e seu staff, né? Então, a função do analista de desempenho passa por essa gestão da informação e o desenvolvimento desses argumentos que vão auxiliar a comissão técnica e o treinador, que é o principal ator dessa comissão, aí tomar as decisões
mais corretas em cima da melhoria da equipe, né? O Bruno falou da palavra pilares, é justamente a mesma palavra que eu utilizo também. Eu vejo 4 pilares fundamentais na análise, né? Então, que é a análise de jogo propriamente dita, que o professor Ricardo pôde falar um pouquinho ali no início, né? Que ela é dividida em quantitativa e qualitativa, com as suas características. Um outro pilar bastante importante, que é a observação do adversário propriamente dito, né, que a gente utiliza os mesmos mecanismos de análise de jogo, mas com o foco no adversário. A captação de jogadores e talentos e o mercado, que é o que eu vou desenvolver logo em seguida. E a central de tecnologia e informação, que é essa relação bem próxima que o analista tem que ter em cima das melhores tecnologias que estão no mercado, né? A gente passa por isso, né, Tingo, a cada vez que a gente chega lá na CBF Academy no final do ano, novas coisas estão chegando, outras conversas estão, né, aparecendo para a gente tem que ser muito rápido, né, em aprender essas tecnologias e estar ativo no mercado. Bom, sobre mercado, gente, qual é o grande foco do mercado? Eu vejo que é o diagnóstico da própria equipe, né? Então, a ferramenta principal que eu utilizo nesse ponto é a qualificação do elenco. Como que a gente consegue fazer isso tudo funcionar dentro de um processo? É necessário ter profissionais, evidentemente, treinados para isso, né? Especialistas, né? Com uma formação em análise de jogo, em análise de desempenho, mas com foco em mercado. A qualificação do elenco passa por um grande diagnóstico. Então, a gente passa essa ferramenta, que é um instrumento, cada um pode usar o instrumento que tiver, esse é o que eu utilizo, né? Onde eu consigo identificar, através de índices e de indicadores, o que o nosso elenco está promovendo de qualidade para o time, né? Eu posso utilizar aí Scout, posso utilizar planilhas, o que for. O importante é que eu tenha um diagnóstico claro do que da minha equipe pode apresentar para a direção e para o técnico. A partir disso, eu crio um processo de mercado, que é a entrada, a própria análise e a saída das informações, para que tudo isso fique organizado e todo mundo consiga participar da melhor forma possível. Já se foi o tempo, né, que se contratava por DVD, já se foi o tempo que se contratava por conhecimento de mercado. Ah, aquele jogador joga muito, eu vou lá buscar aquele jogador. Isso já não é mais possível, né? A gente tem que desonerar os clubes, tem que facilitar os melhores contratos, e para isso precisa de um processo bastante qualificado. Então, gostei muito da fala do Bruno aí, que falou em responsabilidade, né? Imagina a responsabilidade de um analista de mercado nesse momento, né? A responsabilidade de estar indicando, de estar auxiliando nas avaliações, de estar participando junto com as pessoas que tomam a decisão no que é o ativo principal, que é o jogador do clube. Então, a palavra responsabilidade, muito bem lembrada pelo nosso colega Bruno, é fundamental nesse meio. Bom, dentro desse momento que a gente está criando um processo, eu utilizo o que eu chamo de hot list, né? A lista quente de jogadores. Aonde eu vou buscar essa hot list? Essa hot list é buscada em pesquisa, em mercado, em jogos, em observações, ou às vezes chega por intermédio de uma dica, não importa. O jogador, o nome que chega, que foi qualificado, que é avaliado, e ele entrar nessa hot list, é um jogador que possivelmente pode entrar no teu elenco. E aí eu utilizo duas ferramentas, o possível elenco e o possível 11. Se o jogador passar por esses dois filtros, provavelmente ele tem uma grande chance de pertencer ao nosso elenco, né? Parece meio óbvio, mas não é nada fácil de fazer, né? Você vai pegar um nome, vai fazer uma avaliação criteriosa das qualidades táticas, técnicas, físicas, né? Aí com auxílio de outras áreas, evidentemente, e conseguir colocar tudo num relatório só e encaixar esse cara dentro do teu elenco. Um baita desafio, um desafio difícil de realizar, mas você tem que ter um processo. Também já não é mais possível você pegar um DVD, observar o jogador e dizer isso serve, isso não serve para o meu clube. Baseado em quê? É esse baseado em quê que nós entramos. É aí que a gente vai encontrar os
os pormenores e os principais índices e as qualificações necessárias para o jogador estar participando. Bom, de uns 2 anos para cá, a gente tem algumas coisas que facilitaram o mercado, né? A Big Data, né? E outras ferramentas que são... O que é o Big Data? Um encurtamento dessas informações. Uma pessoa consegue olhar quantos jogos por dia, fazer um filtro para uma hot list de quantos jogadores. O Big Data acelera isso, né? Se a gente conseguir contemplar ali os filtros corretos e as pessoas conseguirem colocar as ideias certas, provavelmente essa lista, essa hot list de jogadores vai ser muito mais clara para quem está tomando a decisão. É para isso que serve o Big Data, é para isso que servem as ferramentas tecnológicas, nos encurtar o caminho do encontrar o jogador certo. Outras ferramentas, banco de dados, muita gente fornecendo esse serviço aí no mercado, serviço de qualidade. Então, as pessoas que estão ouvindo a gente podem buscar isso no mercado de forma fácil. Existem as gratuitas, existem as pouco mais cobradas, né, com um valor mais caro, mas o fato é o seguinte, os clubes têm que estar organizados nos seus bancos de dados e principalmente em relação à informação, como que vai organizar isso tudo. Bom, se isso tudo tiver cruzado com as principais necessidades do diagnóstico, aquela ferramenta que eu falei para vocês, que é a qualificação do elenco, provavelmente você vai ter um índice de acerto muito maior do que um chute, um jogador só pelo aquilo que tu viu ele jogando, ou porque ele faz boas jogadas. Então, esse talvez seja um dos grandes segredos do mercado, acertar e alinhar esse cruzamento. Eu queria deixar aqui uma frase para vocês do que eu acho importante no mercado e como que eu carrego isso no meu trabalho. Então, achar o ativo certo, que é o jogador, o ativo eu chamo aqui o jogador certo, para o lugar certo no elenco, né? De forma correta, dentro da linha de jogo estipulada pelo clube ou pelo treinador. A gente encontra ainda clubes que não têm uma linha bem definida, né? Mas isso é definido pelo treinador e a gente encontra o contrário, coisas só definidas pelo treinador e não pelo clube. Não importa. O importante é achar esse jogador certo dentro desse processo e recolocar ele ali no elenco que vá qualificar esse teu elenco, que vai melhorar os teus desempenhos, né, durante o ano e vai desonerar os clubes. Esse é o grande segredo do foco em mercado. Eu quis ser bem objetivo aqui com vocês, eu não sei nem quanto está o meu tempo aí, deve estar perto dos 10 certinho, minutos. Rafa, tem mais 2 minutinhos ainda. Então, para encerrar, eu quis passar uma ideia ali de um contexto de conceitos de análise de desempenho e fazer um link com o mercado, com algumas ferramentas que são possíveis de utilizar. Evidenciando que isso aqui é só né, soltar aqui um pouquinho daquilo que a gente conversa lá nos cursos. Lá nos cursos de análise de desempenho, nas licenças dos treinadores, isso é muito bem colocado e esmiuçado. Então, é lá que a gente busca compartilhar o conhecimento com todos os profissionais que buscam esse conhecimento. Obrigado. Obrigado, Rafa. Obrigado pelo compartilhamento, né, da experiência com análise de mercado também. Acho que o ponto central que você traz para a gente aí também é o planejamento para buscar informação no mercado, né? Que eu acho que é uma coisa que, no mercado tão vasto, se organizar para buscar, né? Acho que é isso interessante, né? Eu queria provocar um pouquinho vocês, a gente tem um tempinho para debate, que as questões estão chegando para nós aí. Eu queria provocar um pouquinho vocês no sentido positivo, né, para a gente bater esse papo, né? Que a gente tenha os 3 setores muito bem estabelecidos aqui, né? As 3 áreas que atuam, né? Do jogo, o treino e a organização da informação do treino e o mercado, né? E vocês falaram coisas interessantes em relação à forma de organizar isso. E o Bruno começou a tocar nesse assunto, eu queria um pouquinho da palavra de vocês, né? Para atuar com o olhar sobre o jogo, o olhar sobre o treinamento e o olhar sobre esse mercado. Quais as competências aí que vocês veem que ao longo da formação o analista tem que estar adquirindo para atuar nessa especificidade, né? Porque, como bem colocou o Rafael citando o Bruno, tem uma responsabilidade muito grande essa informação, porque essa informação ela respalda a tomada de decisão na contratação e respalda a decisão do treinador durante a atividade de treino e de jogo, né? Então, como vocês veem aí que como o analista vai se formando,
quais o conjunto de competências que ele vai tendo que adquirir ao longo da sua formação? Pode ser para você, Pombito. Muito boa pergunta, Tiago. Pelo seguinte, eu tenho visto nos últimos anos muita gente buscando estar nessa área da análise de desempenho, mas com uma questão de querer impor o que acha sobre o jogo, o que acha sobre o treino, mas não se embasa num planejamento com o treinador, com a comissão técnica, e saber que o analista de desempenho é uma pessoa que gera informação baseado no que é real, não no que eu acho. Então, o que o treino mostra, o que o jogo mostra, o que a análise de mercado mostrou de referência daquele atleta. Não é chegar assim, eu acho que esse atleta é melhor que o outro. Não, o que os dados estão mostrando. É claro que com o seu conhecimento, com as referências que você vai gerando ao longo do tempo, você pode debater melhor essas informações com a comissão técnica, com a diretoria, com o atleta, desde que com muita responsabilidade. Eu acho que o Bruno nos trouxe essa mensagem hoje, que é justamente essa responsabilidade. O que acontece muito é querer, a gente vê muita gente querendo entrar no mercado e sobressair sobre o treinador, sobre o auxiliar, sobre aquela hierarquia que a gente vê dentro do futebol, e isso é de forma irresponsável, porque a gente precisa realmente saber que as informações são aquelas que são produzidas pautadas num planejamento, numa organização, e não do que eu acho que é o jogo, do que eu acho que é o atleta. Eu acho que a gente tem que tirar essa subjetividade e começar a trabalhar mais a ciência, os dados em cima disso. Pelo menos eu vejo assim. Opa, excelente, Pombo. Quem vai, Rafa ou Brunão? Brunão? Eu coloquei ali as principais itens, né? Porque eu acredito muito na nossa qualificação. Nós, como analista, a gente precisa se qualificar muito, né? Tem até um treinador que fala que a gente não pode usar a palavra acho, né? A gente tem que ter convicção naquilo que a gente apresenta para ele e para toda a comissão, né? Porque muitas vezes, o Rafa colocou ali da questão do adversário, muitas vezes o treinador ele não tem tempo para ver o jogo inteiro do adversário, o auxiliar não tem tempo de ver o jogo inteiro do adversário. Então a gente acaba sendo essa visão dele sobre um adversário, por exemplo, o Rafa colocou sobre um atleta. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Então a gente precisa estar muito qualificado para passar essa informação com convicção. A gente não pode simplesmente achar, a gente tem que ter convicção naquilo que a gente está fazendo. E para isso a gente precisa se capacitar muito, né, dentro daqueles itens que eu coloquei, e também estar no nosso dia a dia, na prática, praticando tudo aquilo que a gente adquire de conhecimento, né? Então, não existe escola melhor do que você ir para o dia a dia, ter uma visão crítica sobre o seu próprio trabalho, né? Aqui eu posso melhorar, aprender com grandes pessoas que estão ao seu redor também, né? Você citou o Rafa, que foi um dos primeiros ali, eu cito também o Fernando Lázaro, que foi um cara que me ajudou muito no início. Então, a gente tem muita gente que a gente pode aprender, né? Para se desenvolver, porque como a gente não tem muitas referências assim, a gente tem que se apegar nessas referências que estão próximas a nós, que tem uma competência muito grande para que ajude a gente a se desenvolver. Excelente, Brunão. Rafa? Eu acho que as qualificações para o analista passa na intimidade que ele vai ter com a principal matéria-prima, que é o jogo. Né? Hoje não dá para reclamar, tem jogo em todos os canais, em todos os horários, em todos os dias. Né? Claro que não é só sentar na frente da TV e ficar assistindo de qualquer jeito, é montar o seu processo. A palavra processo aqui foi dita diversas vezes e ela tem que ficar como mensagem. A qualificação passa por criar os seus métodos de retirar a informação daquela partida, seja com tecnologia, seja com papel, não importa, de identificar as qualificações necessárias da partida ali e aplicar isso da melhor forma possível. E procurar cursos, pessoas mais experientes e os técnicos, cara. Os técnicos criam essa relação com o analista, nos ajudam a entender o jogo e talvez, acho que um dos maiores desafios da nossa profissão aqui seja a interpretação dos outros técnicos, né, que não são os que a gente trabalha.
Então, as qualificações passam por isso, entender a cabeça dos outros, processar tudo isso e tentar, de uma forma bem objetiva, sempre objetiva, passar essa informação para os atletas e para o treinador. Ah, bacana demais. E vocês comentaram muito, né, cara, aqui da ampliação disso, né, Rafa, do início, né, até hoje, né, a figura do analista, e pode estar inserido em diversos setores. O Pombo começou com essa fala também, né, na imprensa, na contratação de jogadores, em escritórios de agenciamento, por exemplo, né, que podem usar do analista para poder acompanhar os seus jogadores e suas jogadoras, né? E como que vocês veem essa ampliação desses locais de mercado e como que vocês sentem isso, né? Como que isso dialoga com vocês no cotidiano? Eu acredito que todo lugar que exista esse processo, uma organização, você possui referências que você pode analisar. Então, seja numa escola de futebol, numa categoria de base, numa equipe profissional, numa seleção, existem processos que são realizados em cada realidade, né, na qual você consegue gerar referências daquilo que você, da onde você quer chegar e as etapas que você vem evoluindo dentro daquele processo que você está fazendo. Eu acho que a análise de desempenho vem para dar muita organização, né, velocidade para alcançar o resultado, seja ele individual, coletivo, ou pensando até na gestão mesmo em si, são esses indicadores de performance, na verdade, que a gente vem trabalhando. Quais são os indicadores, escolher melhor esses indicadores, e a vertente de trabalho é gigante. Então, tem muitos lugares, né? Porque geralmente quando alguém trabalha na análise de desempenho já vai focando no futebol profissional no mais alto nível, mas a gente sabe que o mercado gigantesco está em outros níveis, como por exemplo escolas, categorias de base, né? Então o campo é muito grande. É claro que o foco, o destaque sempre vai lá no futebol profissional, destaque, mas o campo, o mercado é grande. Excelente. Bruno? Eu costumo dizer que a análise de desempenho ela é democrática, né? Então, a partir do momento que você tem um celular e tem um processo, como o Rafael colocou, você consegue produzir material de análise. Mas você tem que estar capacitado para fazer aquilo, né? Para gerar um material que ajude alguém. E esse alguém pode ser de qualquer nível, como o Ricardo falou. Pode ser uma escola de futebol. Eu posso iniciar um processo de análise numa escola de futebol. Como muitos aqui, né, como eu comecei em uma escola de futebol. Foi ali que eu tive a primeira oportunidade. E ali é um campo muito grande para você se desenvolver ou ter um primeiro trabalho na própria análise de desempenho. E só basta um celular, um processo e uma capacitação muito grande para você iniciar o seu processo de análise em uma escola de futebol ou em um clube que não tenha tanta estrutura assim, porque a análise de desempenho ela é democrática, como o Ricardo falou. A gente mira muito profissional, muito o alto nível, mas todo mundo tem um processo inicial. E aí você precisa se desenvolver nesse processo inicial também. Legal, né, Bruno, que você comentou, né, da questão do democratização, né, e a necessidade da formação, né, porque transformar dados em saber, né, porque dado, a gente vai pegar o dado, transformar em informação em conhecimento, e o conhecimento aplicado que é o saber, né. É aí que está o papel do analista, né, dar significado, né, para aquela informação que era só pode ser que é irrelevante, mas quando ele contextualiza ela assume um relevo de magnitude muito, muito importante, né? Então acho que é por isso a gente está falando tanto da formação aqui, né? Nesse sentido, né? E para você, Rafa, nesse sentido aí, como que você vê esse mercado do analista e da análise? Eu acho que como os nossos colegas colocaram ali, ele é um mercado muito grande, bastante abrangente e fundamental para o futebol, que é o nosso caso, é conhecer o jogo. E aí a nossa essência, a nossa matriz, a nossa matéria-prima principal. Então pode ser aplicado em qualquer nível, desde escola até futebol profissional, evidentemente. É a busca pelo conhecer o jogo, curiosidade daquilo que está acontecendo, né? Olhar a partida e ter curiosidade em cima daquilo que está passando ali na nossa frente. E esse mercado está aberto aí para os profissionais. E legal que vocês três comentaram uma coisa que eu sempre é o que mais me pega, sabe? Que eu sempre digo que eu estive analista, né? Porque analistas são vocês, né? Com a qualidade que vocês imprimem ao processo, né?
Eu tive por 2 ocasiões a oportunidade de atuar como analista, mas eu me pautando muito no que vocês construíam para a gente. Mas uma coisa que vocês citaram, e eu me pego pensando muito, né, e tentando praticar isso, né, como o Bruno disse, vocês falaram da relação, né, com as pessoas que gerem o processo, né, que estão no processo, né. Rafa falou muito do treinador, né, o Bruno também falou muito, né, do jogador também, né, que é a matéria-prima também, né, Rafa, do processo, né. Como que vocês veem essa questão de construir as relações? Porque eu fico pensando assim, se o analista lida com informação que às vezes são informações que até beiram as informações mais secretas, porque envolvem tomada de decisões. Se tem alta responsabilidade, então ele é uma pessoa que tem muita confiança, né? E o Bruno falou um ponto que é, lidamos num ambiente de alta tensão, porque envolve pressão por resultados. Como que vocês veem essa construção dessas competências até emocionais e atitudinais dos analistas, né? Como que vocês veem, Rafa, nesse sentido? Bom, acho que aí está o grande lance. A fala do Bruno foi muito bem colocada em relação à responsabilidade e ao comportamento. Com o longo do tempo, a gente vai se formando como profissional e vai aprendendo a lidar ali com a liturgia do vestiário, né? Essa palavra é uma palavra muito forte, né? De conhecer o ambiente que a gente está, porque o futebol, no caso profissional, né? Mas até também em camadas de formação também tem isso muito. O vestiário é um lugar sagrado ali, né? E o comportamento, a inserção, como você vai passar a informação, como você vai chegar nas pessoas, são questões de suma importância, né? Que a gente vai aprendendo com a experiência. Há 20 anos atrás, quando eu comecei, eu não tinha a mesma inserção que eu tenho hoje em relação até ao técnico que eu trabalho e ao foco que eu faço dentro do vestiário. Então, esse é um ponto fundamental, a pessoa observar muito, né? Falar pouco, ser preciso na fala, ser objetivo e passar a informação o mais rápido possível para que possa ter uma mudança de resultado. Opa, obrigado. Pombo? Eu acredito que complementando a isso é clareza nos objetivos que o treinador busca, quando ele se propõe nessa organização do treino, na organização das ideias de jogo, e isso é muito claro, utilizando análise de desempenho para expor o que ele deseja, o que precisa ser melhorado, a gente começa a ter muita participação e envolvimento de atleta, da comissão técnica, então todos estão envolvidos e isso vai gerando muita aproximação em busca do resultado, do melhor resultado. Então clareza eu acho que é fundamental também. Brunão? Bom, tudo isso que todo mundo falou, concordo e coloco que a confiança ela acaba sendo um elo muito forte, né? E é difícil a gente colocar como construir a confiança, né? Porque é muito específica, né? Cada um tem a sua forma de lidar e a melhor forma é que o Rafa falou, é com a experiência, né? Tendo essa experiência do dia a dia, sabendo até onde você pode ir. E a minha estratégia é sempre do menos para mais, né? Eu fui analista de clube por um bom tempo e trabalhei com vários treinadores. E eu sempre busquei, num primeiro momento, participar um pouco, com algumas informações, e depois você vai ganhando a confiança do treinador e vai ganhando mais espaço naturalmente, dependendo muito do seu comportamento. Por isso que eu coloco que o comportamento do analista é um dos fatores fundamentais, ou é um dos pilares. E sempre uso essa regra do menos para mais, né? Ganhar essa confiança aos poucos. Por mais difícil que seja, né? Com o futebol a coisa é muito rápida. Mas a partir do momento que o treinador vê que você está ali para ajudar ele, para auxiliar no processo, e está com o mesmo objetivo que ele, que é ganhar, quer fazer a equipe jogar bem, esse processo acaba ficando mais fácil também. É fundamental a confiança, né, Bruno? A gente construí-la, né? E trabalhar sobre a construção dela, né? Por isso é uma dica valiosíssima da que a gente, né? Processo, formação, confiança, né? Eu acho que são coisas que uma carreira que aí mostra que a solidez que a função deve ter, né? A gente tem que ter essa dimensão, né? Pessoal, eu preciso... Estourou de pergunta aqui, gente. Eu confesso para vocês aqui que tá até difícil escolher, muitas perguntas. O pessoal me mandou aqui as perguntas, né? E o pessoal também do apoio, já agradeço eles, né? E como a gente falou de confiança, o Goelber Maia
ele fez uma pergunta interessante. Eu acho que eu vou destinar ele não deixou a pessoa, mas eu vou destinar para o Pombo, porque o Pombo falou sobre análise de jogo. Ele falou assim: vocês já responderam um pouco sobre isso, mas ele fez duas perguntas em uma, né? O analista deve opinar? E qual que é o melhor momento para que ele possa opinar, né, para ajudar o treinador, né? Com você, Pombito. Eu vou traduzir esse opinar como ter uma referência clara do que o treinador busca no modelo, naquilo que a gente veio falando aqui. Se você nessa construção tem clareza do que o treinador busca desenvolver na equipe, se a gente estiver falando da nossa equipe, você vai falar em relação a essa referência, os pontos positivos, negativos que estão acontecendo ou não, e eu acredito que esse opinar é pautado em algo que vocês discutiram perante um planejamento. Então, essa opinião vem porque ele sabe que você está participando do processo. O Bruno falou algo muito interessante ali, essa confiança está até nessa questão opinião, né? Em dar opinião durante o jogo e dar opinião, está nessa confiança porque ele sabe que você entende aquilo que precisa ser observado e as referências foram planejadas previamente e você pode dar esse feedback constante. Atualmente, eu fico com o rádio dando informações o tempo inteiro para auxiliar no banco de reservas. E eu separo 2 ou 3 imagens que são enviadas para o vestiário para que possam ser apresentados naquele tempo curto, né, para orientação. Então, tudo isso foi planejado. E existe essa confiança da imagem que eu estou transmitindo, além daquelas que são transmitidas em tempo real, mas as que são separadas para um momento de orientação. Então, para que isso ocorra, precisa ter muito tempo de estudo junto do que se pretende mostrar, do que se pretende levar de informação. Então, essa confiança e responsabilidade, porque é nessa imagem, né, Bruno, Rafa, que eu estou enviando lá, pode determinar muita coisa e é muita responsabilidade. Perfeito, Pombo. E daí também assume uma questão, no seu caso especificamente, a comunicação em outra língua, né, também, né? E que vocês estão construindo, né? Isso é muito importante. A gente lida no mercado global, né? E essas informações até com outros analistas também, né? Que a gente trocar informações. Então isso é bem relevante, né? E chegou uma pergunta aqui também muito interessante que eu gostei muito. Deixa eu rolar para cima aqui. Que é para o Rafa. Rafa, o Paulo Gomes pergunta para você o seguinte: em relação à sua experiência, como está e como você vê a perspectiva de mercado na área? A gente já comentou um pouquinho, mas eu acho que ele quis fazer a pergunta especialmente para você, no que tange a sua construção, né, histórica na área também. O mercado está aberto, né, a profissionais especialistas na área que se prepararam, que têm intimidade esportiva com o futebol. A palavra intimidade esportiva ela é fundamental nesse caso, né? Não é uma profissão para curioso, nem para qualquer pessoa que gosta de futebol, acha que pode ser analista para ter uma entrada profissional no mercado. Não, de maneira alguma. É uma profissão de respeito que necessita preparo e a importância que ela está ocupando hoje numa comissão técnica, visto que os treinadores já se deslocam entre clubes com o seu analista, né? Então, já deu para ter ciência que essa profissão chegou num ponto de importância como é o preparador físico, auxiliar técnico, jogador de goleiro, etc. Então, a pessoa tem que estar preparada para isso. Excelente. E um dos nossos espectadores, nossos ouvintes, né, que está dialogando com nós, é nosso professor também, instrutor dos cursos, o Rodrigo Leitão. Ele mandou pergunta para os três, acho que eu vou conseguir fazer. Vamos ver se eu consigo também. Mas a primeira é para o Bruno. Ele perguntou para o Bruno: Bruno, você que atuou em diferentes clubes agora na seleção, quais as peculiaridades, as diferenças do trabalho nesse cotidiano? A grande diferença para mim é a questão da relação diária, né? Então, hoje, na seleção, a gente tem momentos específicos, né? Que é o momento da convocação que a gente está junto com os jogadores e junto com a comissão ali toda.
E nesse momento a gente precisa fazer muita coisa. Então, a gente tem um tempo maior ali que a gente observa os atletas e o momento de competição ele é bem curto. Então, é muito intenso esse período de convocação. E a gente precisa criar uma relação forte com os atletas em um curto período de tempo, né? Então, esse é o grande desafio. E aí, no clube, você tem mais tempo, né, para desenvolver essa relação com os atletas e com toda a comissão. Hoje, na seleção, a gente tem uma comissão que é fixa. Então, essa a gente tem uma relação diária, né, de discussão, de debate. Então, a gente consegue ter essa proximidade. Agora, tem outros profissionais que acabam sendo convocados. Então, a gente tem que criar esse link e essa relação muito rapidamente. E aí, esse momento de convocação é um momento que a gente trabalha muito, que a gente tem que desenvolver bastante coisa em um curto período de tempo e tem que performar ali nos jogos. Excelente, Bruno. Excelente compartilhar essa diferença, né, de se conviver junto, né, com as características, né. Pro Rafa Vieira, ele perguntou, Rafa, depois de tantos anos, né, nos últimos 15 anos praticamente você imerso nesse mercado, você percebeu mudanças relevantes na ideia de jogo praticada no Brasil e nas equipes que você teve contato ao longo do tempo? Como que tá essas mudanças, elas houveram? Depende de como é que ele vai me dar minha nota, que ele foi meu professor na licença B como técnico, eu vou responder para ele ou não, né? Mas vamos lá, pergunta maravilhosa, professor muito capacitado, e eu vou responder por mim, né? Pela minha capacidade de análise. Se eu voltar lá em 2005, o número e a maneira que eu analisava os jogos é completamente diferente de agora, né? Por quê? Porque eu adquiri muitos conceitos, consegui ler bastante material, consegui trocar bastante ideia com as pessoas do futebol, e isso vai tornando o analista, né, cada vez melhor no quesito de analisar propriamente dito o jogo. Em relação à linha de futebol, a minha avaliação, até é polêmica isso, né? A minha avaliação particular em relação a isso é que nós estamos num período de transição assim, no Brasil, das aplicações dos conceitos internacionais, cruzando e se debatendo ali com aquele futebol raiz que está dentro da nossa essência. Né? E talvez isso que a gente está passando hoje, né, de treinadores de fora tá aplicando outros conceitos e a gente está endeusando os treinadores, é também um pouquinho de falta de preparo por muito tempo que a gente teve e também um pouquinho de falta de confiança naquele futebol que é o futebol brasileiro, que é um futebol maravilhoso, um futebol campeão, que né, praticou por anos aí sendo campeão. Então é isso, cara, é uma relação muito complicada e difícil de relatar e de explicar, mas eu vejo com bons olhos a linha que está sendo aplicada e treinadores vindo aí da categoria de base com muitos conceitos e preparados aí para adquirir um novo futebol aqui no Brasil. Excelente, Rafa. E tem uma pergunta aqui, que essa aqui acho que é pro Pombo mesmo, né, Pombo? É para você. Daniel Diniz. Ele perguntou para você, Pombo, ele não deixou o nome que era para você, tá? Mas eu tô fazendo para você por causa da pertinência do tema. Não, ele deixou assim, desculpa, ele falou Ricardo aqui. Qual a diferença entre análise do desempenho, se há, atuando com os homens e com as mulheres? Nessa sua experiência que você viu. Então, eu acredito que os referenciais, em termos de modelo, proposta de jogo, tive a experiência de trabalhar com os treinadores, tanto do masculino como do feminino, eu não vejo diferença em relação à análise de desempenho, porque o processo, a metodologia de trabalho, de registrar e recolher dados, analisar os dados e gerar referências, informações para o treinador é a mesma. O que talvez mude são as referências de jogo, são as referências do modelo, da ideia. Mas a metodologia de trabalho, o princípio, a análise de desempenho é analisar o desempenho, gerar informações que me dão referências de trabalho. Então, eu acho que isso não muda em ser masculino ou feminino. Agora, a referência de jogo, se essa foi a ideia dele, né? A referência, assim, se muda a forma de jogar do feminino e do masculino, muda muita coisa em termos de ocupação de espaço, velocidade na ocupação do espaço,
Então tem muita diferença, sim, e daí são referências que vão se ajustando de acordo com cada categoria no feminino, também tem muita mudança também. Ah, legal. Legal demais, Pombo. E essa última aqui que eu vou deixar são várias, viu, gente? Daqui a pouco eu vou dar um recado dizendo como que vocês podem mandar. Eu vou mandar as perguntas para eles, né, para a gente poder responder depois também, porque são várias mesmo. O pessoal tanto no meu contato pessoal, como o pessoal do apoio me mandou também. Eu selecionei algumas, né? E pro Bruno, Bruno, assim, você já está há quase 10 anos no mercado, se eu não me engano, né? Acho que é isso, né? Se a minha cola e minha pesquisa tá certa, né? Sim. Como que você vê as perspectivas futuras da análise? Como que você vê esse mercado agora? Você que, como você disse, começou com escolas, atuou em categorias de base, futebol profissional, diversos clubes, agora com seleção. Como que você vê o horizonte? Como que você observa as transformações? Porque quando a gente ingressa no segmento, a gente tem que pensar o futuro desse segmento também. É uma preocupação muito evidente dos profissionais ou dos aspirantes a que queiram adentrar. Como que você vê esse futuro da análise do desempenho? Para mim, a análise de desempenho hoje ela é uma função institucionalizada, como o Rafael colocou. Então, ao mesmo tempo que a gente tem auxiliar técnico, preparador físico, preparador de goleiro, hoje a gente tem um analista de desempenho. Então, o analista de desempenho ele acabou consolidado, ele está consolidado dentro da comissão. E aí eu vejo como o próximo passo a gente ter uma regulamentação. Então, eu vejo como esse sendo o próximo passo para o analista. Então, o que eu penso do analista é que, em breve, ele já vai ter a sua regulamentação e toda a sua formação regulamentada. Isso é uma coisa que a gente ainda não tem. Mas eu vejo como o próximo passo para o analista. Então, todo mundo que vai querer ser analista vai ter uma regulamentação que ele vai precisar cumprir para chegar até a exercer a sua função, né? Hoje a gente tem os cursos da CBF Academy para analista de desempenho. São cursos que já vêm há algum tempo, já se consolidando. E eu acredito que o próximo passo é a gente ter realmente ali uma certificação para que todo mundo que queira ser analista de desempenho tenha essa certificação e passe por todo esse processo. Agora, do ponto de vista da abertura do mercado, o mercado está aberto para os analistas e está aberto para profissionais qualificados, né? Ele deixou de ser uma porta de entrada para uma função institucional nos clubes e nas comissões dos treinadores. É legal você dizer isso, Bruno, porque eu também percebo, né? Minha percepção é que a gente tem um caminho de forte, e algumas das perguntas que surgiu para a gente aqui, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho sobre isso. A gente vê uma forte uso de tecnologias no segmento, igual o Rafa falou do Big Data, né? A gente tem as questões de inteligência artificial que estão chegando, já estão muito presentes, né? Traqueamento em tempo real, enfim. A tecnologia ela chegou para ficar mesmo, porque eu lembro que a gente fazia muito trabalho, a gente faz, né? Que é o trabalho de captar e tratar a informação. A gente está percebendo que está mudando um pouco para a questão também agora do analisar mesmo, que é o fato, né? E outro lado que eu vejo também é que vocês tocaram num ponto que eu gosto muito, já disse isso, né? Eu repito novamente, que é a humanização do processo, né? Quanto pedagógico o analista tem que ser, né? Porque é comunicar, né? Comunicar a informação. Às vezes pode ter melhor informação. Se eu não comunico ela de forma adequada, né? A gente não consegue ter acessar as pessoas, né? Então eu também penso um pouco sobre isso também, sabe? Fico refletindo sobre isso também. Mas as loucuras que a gente se pega pensando. Gente, eu queria ficar mais com vocês aqui. Já estamos aí há mais de uma hora e, para ser preciso, 1h06, né? Eu queria, novamente, estamos chegando ao final. Eu vou encaminhar, viu, gente? O pessoal que não fez as perguntas, né? Que eu não consegui fazer aqui, mas eu queria encaminhar, vou encaminhar para eles, né? Estamos chegando ao final desse CBF Talks, mesa redonda. Eu queria agradecer demais a todos e a todas que estiveram presentes aqui conosco, e, trazendo esse debate, né, sobre essa função de tanta responsabilidade, né? Vou usar essa palavra, né? Fechar com essa palavra, né? De construir essa responsabilidade, né? Nessa fase de incerteza que a gente está vivendo, que a gente está se transformando também, né? A gente está superando essa crise global que a gente vem enfrentando, né? E eu ia pedir para vocês que nos acompanharam, por favor, conta para a gente o que vocês acharam do nosso Instagram, das nossas redes sociais, deixa perguntas para nós lá.
gente vai ter o maior prazer de atender vocês todos, né, que nos acompanham aqui, né, nas lives, né. E eu queria agradecer por demais a todos vocês três, por fazer um final de tarde meu aí, esse privilégio, né, estar com vocês todos, que realmente, sempre que eu escuto vocês, eu sou um privilegiado, porque eu fico, às vezes, no fundo da sala ali, né, vendo vocês, né, e eu fico pensando qual é o meu tamanho do meu privilégio, né. Queria agradecer a vocês e, Bruno, queria que você despedisse do pessoal. Muito obrigado novamente, viu, pelo seu tempo e disponibilidade, viu? Eu que agradeço, foi uma alegria muito grande estar aqui conversando com vocês. Queria só deixar uma mensagem final ali, que todos os analistas têm a sua responsabilidade no mercado. Se eu estou aqui hoje na seleção, porque grandes analistas fizeram um trabalho de abrir o caminho para mim, então cada um tem sua responsabilidade. Todo bom trabalho abre portas para os demais. Então, que todo mundo aí possa se capacitar, estar atento ao seu trabalho e fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, que é só assim que a gente pode contribuir para a nossa função e para a evolução do nosso futebol. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado mesmo, viu, pela disponibilidade. Eu sei que mesmo com a quarentena, a gente sem as atividades de campo, mas o trabalho nosso está incessante, né? Rafa, puta, cara, muito obrigado, viu, bicho? Mais uma vez aí, pela sua disponibilidade, atenção e esse carinho que você trata a gente aí sempre solícito com nossas chamadas aí. Muito obrigado, uma boa noite a todo mundo que acompanhou a gente. Obrigado aos colegas, o Bruno, o Ricardo, que compartilhou com a gente aqui esse momento. E espero ter contribuído na formação das pessoas que estão assistindo e ter compartilhado um pouco daquilo que a gente vem praticando há alguns anos aí no mercado. Obrigado, Thiago. Obrigado, CBF Academy, pelo convite. Muito obrigado, Rafa. Obrigado mesmo, de verdade, viu, cara? E por fim, Pombo, que eu chamo carinhosamente de Pombito, né? Brincadeiras, Pombo, mas é o carinho aí. E também manifesto minha gratidão por tudo que você fez no período que a gente esteve junto aí, as portas que você sempre deixou abertas. Muito obrigado, né? E só tenho a agradecer a você e a vocês também pela participação e esse reforço nessa equipe tão bacana da gente aí. Quero encerrar aqui agradecendo a CBF Academy, ao Rafa, ao Bruno, você, Tiengo, ao Maurício, a todos os organizadores aí, e deixar uma mensagem também para que todos que buscam trabalhar na análise de desempenho busquem referências do jogo, como o Rafa falou, com vários olhares. Começar a ver o jogo não só do seu prisma, mas de outras formas também, começar a estudar bastante os conceitos, que eu acho que isso vai gerar mais referências. Precisa ter um olhar aberto para mais referências, para conseguir ter um olhar cada vez maior do jogo e ir para a prática, né? Não adianta só ficar estudando, se não tentar aplicar aquilo que está dentro da cabeça. Eu acho que é essa a ideia. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Pombo. Obrigado por mesmo. Obrigado, Bruno. Obrigado novamente, Rafa, né? E vamos chegando, né? Com o sentimento de missão cumprida, né? Mas também com a tristeza do final, né? Mas eu acredito que é só um volto logo, né? Daqui a pouco estaremos tendo outras oportunidades assim, né? E eu queria também agradecer a todos e a todas que assistiram a gente, né? Quem teve dúvidas e quer deixar um comentário no nosso Instagram da CBF Academy, né? E também os três nossos convidados, eles são sempre muito ativos nas redes sociais, eles têm o maior prazer de atendê-los também, né? Então pode mandar as dúvidas que foram porventura que aqui chegaram, né? Ou que não conseguiram ser feitas, as perguntas, por favor. Acho que esses momentos, eu acho que um dos grandes ganhos da CBF Academy é essa proximidade da gente, né? Que a gente criou essa sinergia, né? Então, essa rapaziada aí é sempre muito solista, né? E também aproveito para divulgar em primeira mão para vocês aqui, que foi o motivo de duas perguntas nossas aqui, né? Nós tivemos perguntas sobre como montar o setor de Big Data e quais as principais ferramentas, né? Que é sempre perguntas que que aparecem para a gente, né? Então a CBF Academy está inovando, né? E está lançando o primeiro curso de ferramenta de análise de desempenho. Vai ser 100% online. Vai ter 4 níveis. O primeiro nível já está disponível na plataforma para que vocês, no site, para que vocês possam consultar. Essa rapaziada toda ajudou a montar o curso, né? Com várias discussões, o que é necessário, né? Porque sempre a pergunta que nos faziam é: quais as ferramentas que vocês usam, como a gente estrutura o departamento, né? E nos nossos cursos presenciais, né, que é o curso de análise de desempenho, identificação de talentos do futebol de base,
e análise de desempenho do futebol profissional, que continua também. Agora também vai ter uma questão que vai ter ser semipresencial também, com a parte à distância, uma parte presencial. E, enfim, são inovações aí que estão acontecendo, né? Então já está disponível o primeiro curso desses 4 módulos que terão de ferramentas de análise do desempenho. Todas as pessoas podem se inscrever, que é introdutório esse curso. Além disso, a gente vai ter também futebol ofensivo, escola brasileira de jogo de posição, ataque zonal, psicologia do esporte, treinamento mental. Todos esses cursos são 100% online, né? Então, a gente já tem um cronograma aí para que vocês podem consultar na plataforma. Então, sendo lançadas várias outras iniciativas da CBF Academy, quem consultar o site nosso tem chance de observar essas mudanças, né? Que a gente pode aí a gente, como a melhor forma de um pedagogo, no professor, é sempre estar aprendendo, né? Tentando aprender, né? A gente, como eu disse para vocês, né, quem quiser mais informações, fica atento ao nosso site, cbf.com.br/CBF Academy, e também nossas redes sociais, Instagram também, que sempre sendo postado, né? E a semana que vem, vocês comentaram muito de conceitos, né? E a semana que vem, a gente vai ter na terça-feira mesmo, às 18 horas, né? A mesa redonda que é Glossário do Futebol Brasileiro. Termos e conceitos relacionados às dimensões técnica e tática. Essa aí foi uma tarefa que eu fiquei incumbido de organizar, né? Que novamente agradeço ao Rafa pela contribuição, o Bruno pela perturbei muito o Bruno esses dias, perturbei o Pombo muito esses dias, né, Bruno, com o material, um esforço que a gente fez, estamos concluindo já, e a semana que vem vamos ter a mesa aqui para abordar justamente isso que o Rafa falou, que é como a gente lida com essa questão o que preserva o que é nosso e como a gente com essa linguagem, né, Rafa, como essa nova forma de encarar as coisas, né? O professor Maurício vai estar com vocês aqui e vamos discutir um pouco isso. Então, a gente já fica o convite para vocês. E vocês que não conseguiram acompanhar os outros programas nossos das semanas passadas, né, gestão de pessoa no futebol, gestão de crise, eles já estão disponíveis no site, no YouTube da CBF Academy. Então todos e todas que querem acompanhar, como esse aqui daqui a pouco vai estar também lá, fica o nosso convite para vocês acompanharem, divulgarem, discutirem, né, opinarem, né. Gente, eu acho que era isso. Acho que a gente cumpriu aí. Novamente eu queria agradecer a vocês e dizer que eu estou muito feliz por esse 19 de maio. Muito obrigado por vocês, um forte abraço, e a vocês que nos acompanharam também, muito obrigado pela atenção e pela disponibilidade. Valeu, galera!